Ana de la Vega, uma jovem americana de 22 anos, sempre sonhou em estudar na Universidade de Oxford, um dos maiores centros acadêmicos do mundo. Quando recebeu a notícia de que havia sido aceita em um programa de bolsa de estudos, a sensação de conquista a preencheu por completo. A excitação era imensa, mas, ao mesmo tempo, um pequeno temor de não estar à altura da grandeza do lugar começou a crescer dentro dela. Oxford não era apenas uma universidade, era um símbolo de prestígio, inteligência e realização. Para Ana, era uma oportunidade de mudar sua vida, alcançar os maiores feitos acadêmicos e tornar-se uma referência na área de literatura. Ao pisar em solo britânico, Ana foi imediatamente tomada pela arquitetura deslumbrante e pela atmosfera histórica da cidade. O ar fresco da manhã de outono e as ruas de paralelepípedos criaram uma sensação de ser transportada para outro mundo. Sentiu-se pequena diante da grandiosidade das universidades e dos prédios que pareciam estar testemunhando o passar do tempo, de séculos de histórias e conquistas. No entanto, a sensação de pertencimento foi instantânea, como se ela estivesse exatamente onde deveria estar. O seu coração palpitava com a emoção de estar vivenciando aquele momento, finalmente em Oxford, prestes a seguir os passos dos maiores pensadores e acadêmicos da história. Apesar da empolgação de estar em um lugar tão prestigiado, Ana logo percebeu que os desafios seriam maiores do que imaginava. Embora sua mente fosse afiada e seu desejo de aprender fosse imenso, ela sabia que a pressão seria constante. Não era apenas sobre estudar, mas também sobre se destacar entre outros alunos brilhantes de diversas partes do mundo. Mas em meio a essa pressão, algo inesperado aconteceria, algo que mudaria sua vida para sempre. Ela conheceria Jamie Davenport, um estudante de Oxford que, sem saber, mexeria profundamente com seu coração e com o curso da sua história. Tudo o que Ana imaginava ser certo sobre sua jornada acadêmica começaria a mudar a partir desse encontro. Nos primeiros dias em Oxford, Ana se dedicou completamente aos estudos. No entanto, durante uma palestra sobre literatura inglesa, ela percebeu um aluno sentado à sua frente que imediatamente se destacou. Jamie Davenport, com seu jeito descomplicado e sorriso fácil, parecia estar em sintonia com tudo ao seu redor. Seus olhos estavam atentos e sua postura mostrava uma confiança natural que cativava todos à sua volta. Sem saber por quê, Ana se sentiu atraída por ele, como se algo a puxasse em direção a esse estudante carismático, mesmo sem saber mais sobre ele. Após alguns encontros casuais nos corredores da universidade, onde trocavam sorrisos e cumprimentos, Ana e Jamie começaram a conversar mais. Ela descobriu que ele era um dos melhores alunos de Oxford, com uma paixão imensa por história e filosofia. No entanto, algo sobre Jamie parecia enigmático. Ele tinha um charme único, mas uma tristeza no olhar que contrastava com sua atitude extrovertida. Quando estavam juntos, Ana sentia-se à vontade, mas também percebeu uma distância emocional de Jamie, algo que ele claramente não queria compartilhar. Mesmo assim, a amizade deles começou a florescer, e Ana se sentiu cada vez mais atraída, embora sem saber o que exatamente a puxava para ele. Com o passar do tempo, Ana e Jamie começaram a passar mais tempo juntos, estudando e trocando ideias sobre diversos temas acadêmicos e pessoais. Era uma conexão genuína, baseada em um entendimento silencioso e em uma sintonia única. Ana começou a perceber que sua atração por Jamie estava se transformando em algo mais profundo. Seus corações batiam mais forte sempre que se encontravam, e a amizade logo se intensificou em algo que ambos não sabiam como lidar. O que parecia ser apenas uma amizade estava na verdade se transformando em um romance, mas sem a clareza de onde isso os levaria, especialmente porque Jamie parecia tão fechado sobre sua vida pessoal. Com o passar das semanas, a relação entre Ana e Jamie se aprofundou. Eles começaram a compartilhar momentos íntimos, como longas caminhadas pelos campos de Oxford e discussões sobre livros que ambos amavam. Ana se sentia cada vez mais próxima de Jamie, mas notava que ele se tornava mais distante e reservado em algumas ocasiões. As conversas com ele começavam a se interromper sem motivo aparente e ele se afastava, como se estivesse tentando evitar algo. Sua saúde parecia enfraquecer, ele ficava mais pálido e a energia que sempre o caracterizava começava a desaparecer lentamente. Ana não sabia o que estava acontecendo, mas sentia que algo estava errado. Em uma noite chuvosa, enquanto caminhavam juntos por um dos pátios da universidade,
Jamie finalmente abriu seu coração para Anna. Ele revelou que estava com câncer terminal. As palavras foram como um choque para Anna, que não soube reagir de imediato. Ele explicou que a doença estava em estágio avançado e que ele não tinha muito tempo de vida. Jamie, sempre tão enigmático e controlado, agora parecia vulnerável, e isso fez com que Anna se sentisse completamente desorientada. Ela nunca imaginou que algo tão devastador estivesse por trás do comportamento distante de Jamie. Ele então pediu que ela não tivesse pena dele, que não olhasse para ele como um homem marcado pela doença, mas como alguém digno de ser amado e vivido plenamente. A revelação do segredo de Jamie transformou tudo para Anna. Ela se viu em um dilema emocional. Como amar alguém sabendo que ele está destinado a partir? Como continuar uma relação com uma sombra de luto já sobre seus ombros? Anna queria estar ao lado dele, mas as incertezas sobre o futuro e o medo da perda começaram a tomar conta de seu coração. Ela sabia que não poderia forçar Jamie a lutar contra o que estava acontecendo, mas ao mesmo tempo não queria perder a chance de viver ao lado dele, de amá-lo por todos os dias que restassem. O medo e a dor do que estava por vir começaram a se misturar com o amor que ela sentia por ele, criando uma turbulência emocional que seria difícil de lidar. Com a revelação do câncer terminal de Jamie, a vida de Anna nunca mais seria a mesma. Ela se viu dividida entre a dor de saber que o tempo de Jamie estava contado e o desejo de aproveitar cada momento ao lado dele. Anna passou a perceber que sua rotina acadêmica, que antes era o centro de sua vida, agora parecia secundária diante da necessidade de estar presente para Jamie. Ela começou a abandonar algumas de suas responsabilidades, preferindo passar mais tempo ao lado dele, cuidando dele e criando memórias, mesmo que estas fossem fugazes. À medida que os meses passaram, Anna se via em um estado constante de conflito interno. O medo de perder Jamie a consumia, mas o amor que ela sentia por ele também a fazia querer viver intensamente cada segundo ao seu lado. O câncer de Jamie não era algo que ela pudesse ignorar, e ele se tornava cada vez mais frágil, o que trazia uma tensão constante para o relacionamento. Eles tentavam criar memórias felizes, mas o tempo estava sempre ao fundo, lembrando-os da brevidade de tudo aquilo. Anna começou a questionar sua própria identidade e seus objetivos. Ela se perguntava se poderia seguir em frente depois que ele se fosse, ou se a dor seria grande demais para suportar. Esse impacto de viver com a iminente perda de Jamie fez com que Anna refletisse sobre o significado da vida e do amor. Ela não poderia controlar o que aconteceria, mas se entregou completamente a esse relacionamento, tentando dar tudo o que tinha para Jamie, mesmo que isso significasse abrir mão de outras partes de sua vida. Cada gesto, cada sorriso de Jamie era uma bênção, mas também um lembrete de que o fim estava se aproximando. A incapacidade de evitar o sofrimento de Jamie a deixava impotente, mas ela sabia que, no fundo, isso fazia parte da jornada deles juntos. À medida que o relacionamento entre Anna e Jamie se intensificava, a dor de saber que ele tinha uma data marcada para partir tornava o amor deles ainda mais complicado. Jamie tentava, a todo custo, proteger Anna de sua realidade, acreditando que ela merecia mais do que uma vida ao lado de alguém condenado pela doença. Ele passava a esconder suas fraquezas, tentando manter uma fachada de força, mas Anna, que já o conhecia intimamente, sentia as lacunas. A relação deles se tornou um delicado jogo de esconder a dor e tentar viver intensamente o pouco tempo que restava, enquanto as sombras da morte pairavam constantemente sobre suas cabeças. Em um momento de desespero, Jamie pediu para que Anna se afastasse dele, dizendo que ela merecia alguém que pudesse lhe dar um futuro sem a carga de sua doença. Ele acreditava que seria mais fácil para ela seguir em frente sem ele, que, por mais que a amasse, não poderia ser a pessoa que ela precisaria no longo prazo. Anna, por outro lado, recusou-se a abandonar Jamie. Ela sabia que seu tempo junto seria limitado, mas esse tempo, por mais curto que fosse, era o suficiente para ela. Ela não queria viver com o arrependimento de ter deixado Jamie ir, de não ter lutado por ele quando ele mais precisava. O amor deles, embora proibido pela iminência da perda, tornou-se mais forte à medida que o tempo se esgotava. O relacionamento entre Anna e Jamie passou a ser cercado por um paradoxo. O amor deles era genuíno e profundo, mas ao mesmo tempo marcado por uma tragédia que eles não podiam evitar.
Cada momento juntos era uma montanha-russa emocional, onde o desejo de viver plenamente o presente era confrontado pela inevitabilidade do futuro. Eles tentavam, ao máximo, afastar a sombra da morte, vivendo como se o amanhã não existisse. Mas essa constante incerteza sobre o que estava por vir tornava o amor deles ainda mais precioso e, paradoxalmente, ainda mais doloroso. Anna sabia que, mais cedo ou mais tarde, ela teria que enfrentar a perda de Jamie, mas por enquanto ela se entregava a cada abraço, a cada palavra, a cada olhar e tentava aproveitar ao máximo o tempo que tinham. Com a deterioração da saúde de Jamie, o tempo que eles compartilhavam juntos se tornou mais precioso do que nunca. Anna se dedicava completamente a ele, tentando fazer com que cada dia fosse significativo. Eles passavam horas em cafés charmosos de Oxford, explorando os cantos da cidade como se fosse a última vez. Às vezes, se perdiam em conversas profundas sobre literatura, filosofia ou até mesmo sobre sonhos que nunca teriam a chance de realizar. Jamie, embora frágil, tentava viver como se a doença fosse apenas uma parte pequena de sua vida, algo que ele podia controlar com sua atitude positiva. Ele não queria que Anna o visse como um homem marcado pela doença, mas como alguém que ainda tinha muito a oferecer. Apesar da fragilidade de Jamie, o relacionamento deles floresceu com momentos de pura felicidade. Eles riram, dançaram em um pub local e assistiram ao pôr do sol em locais secretos de Oxford, onde o tempo parecia parar e o mundo ao redor desaparecia. Esses momentos tornaram-se o que ambos mais valorizavam. Anna aprendeu a se concentrar no presente, a viver o momento e a não se preocupar com o amanhã. Ela sabia que a dor da perda estava à espreita, mas, por enquanto, ela queria abraçar a intensidade de cada segundo com Jamie. Para ela, esses momentos juntos eram as lembranças que ela carregaria para sempre, o único legado que ela poderia guardar dele. Mesmo com o céu de nuvens pesadas pairando sobre eles, a capacidade de Jamie de continuar buscando momentos de alegria fez com que a vida deles não fosse apenas uma preparação para a dor, mas uma celebração do amor, por mais breve que fosse. Eles riam das pequenas coisas e até nos momentos difíceis, sempre se lembravam que o tempo juntos, por mais curto que fosse, valia mais do que qualquer outra coisa. Jamie ensinou a Anna que a vida não é sobre o que se tem, mas sobre como se vive, mesmo quando a dor e o medo parecem insuportáveis. Quando a morte de Jamie finalmente chegou, ela não era uma surpresa, mas isso não a tornou mais fácil de lidar. Ele morreu com Anna ao seu lado, como ele sempre desejou, mas o vazio que ficou foi imensurável. A dor de perder Jamie a consumiu por completo. Durante semanas, Anna se viu paralisada, incapaz de continuar a sua vida como antes. A casa deles, os cafés que frequentavam e até as ruas de Oxford que antes foram cenário de sua felicidade juntos, agora pareciam frias e sem vida. Ela não sabia como dar continuidade à sua vida sem Jamie. Ele tinha sido sua âncora, sua razão para ser e viver, e agora ela sentia como se estivesse flutuando no vazio. O luto de Anna foi profundo e transformador. Ela passou por fases de negação, raiva e tristeza. A ideia de seguir em frente sem ele parecia impossível. Ela se afastou de tudo e de todos, mergulhando em sua dor. No entanto, em meio a esse sofrimento, Anna começou a perceber algo que Jamie sempre lhe dissera. A vida é feita de escolhas, e agora ela tinha que fazer uma escolha. Ela poderia se perder no luto e se fechar para o mundo, ou ela poderia usar o que viveram juntos como uma maneira de seguir em frente, de honrar o legado do amor que ambos construíram. Jamie sempre a encorajava a ser mais do que a dor, a não deixar a morte defini-la, e era isso que ela começava a entender. Após meses de luto, Anna encontrou forças para voltar à vida acadêmica. A dor da perda nunca desapareceria, mas ela sabia que Jamie queria que ela continuasse. Com o tempo, a ideia de viver sem ele ainda a afligia, mas ela começou a dar passos pequenos em direção a uma nova vida. Ela sabia que não seria fácil, mas ao refletir sobre tudo o que viveram, ela sentiu que ele estava ainda com ela, guiando os seus passos. O luto foi a força que a ajudou a encontrar o caminho para continuar vivendo, não como antes, mas como uma nova versão de si mesma, mais forte e mais consciente do valor do amor e da vida. O legado de Jamie não estava apenas nas memórias felizes que compartilhavam, mas nas lições profundas que ele deixou para Anna.
Ele a ensinou a amar com intensidade, a viver com coragem e a nunca deixar o medo da perda impedir o aprecio das pequenas coisas da vida. Quando Anna começou a se recuperar de seu luto, ela tomou uma decisão importante. Ela não queria mais ser apenas uma estudante preocupada com o futuro e com a perfeição acadêmica. Ela queria viver com mais propósito, ajudando outras pessoas a encontrar o valor em cada momento, como Jamie lhe ensinara. Ela decidiu então se dedicar a uma causa que ela sabia que faria Jamie se orgulhar: ajudar outras pessoas que enfrentavam doenças terminais e suas famílias a encontrarem maneiras de viver plenamente. Ela começou a trabalhar com organizações de apoio a pacientes com câncer, oferecendo conselhos e apoio emocional para os que estavam passando por uma jornada semelhante à que ela vivera. Além disso, ela escreveu um livro sobre sua experiência, compartilhando a beleza do amor que ela e Jamie viveram, e como ele transformou sua vida. O livro tornou-se um best-seller, não apenas como um tributo a Jamie, mas como uma mensagem de esperança e resiliência para todos aqueles que estavam lutando contra adversidades. Através de seu trabalho e do impacto que teve na vida de outras pessoas, Anna percebeu que o legado de Jamie vivia nela. Ele não a havia deixado para trás, mas a tinha preparado para ser mais do que ela imaginava ser. O amor que ela sentia por ele não desapareceria, mas ela agora o carregava de uma forma que a fazia mais forte, mais determinada a viver com a mesma intensidade e coragem que ele sempre demonstrou. Jamie, de alguma forma, ainda estava ao seu lado, guiando-a em cada passo de sua nova jornada. Anos após a morte de Jamie, Anna tornou-se uma versão renovada de si mesma. Embora a dor nunca tenha desaparecido completamente, ela aprendeu a carregar a saudade de maneira diferente. A cada dia, ela sentia que Jamie ainda estava presente em sua vida, não de forma física, mas em sua memória, nas escolhas que ela fazia e no legado de amor que ele havia deixado. Anna não sabia exatamente como seria sua vida sem ele, mas sabia que ela precisava seguir em frente, não por obrigação, mas para honrar o que viveram juntos. Ela voltou ao ambiente acadêmico, mas agora com uma nova perspectiva. Em vez de se concentrar apenas nas suas notas ou em ser a melhor aluna, Anna começou a buscar uma conexão mais profunda com os outros. Ela se envolveu em grupos de apoio a estudantes que passavam por momentos difíceis, seja devido a questões familiares, emocionais ou de saúde. Anna sabia como ninguém o que era enfrentar o medo e a dor, e sentia que agora era sua missão ajudar os outros a lidarem com seus próprios desafios. Ela se formou, mas sua vida agora tinha um propósito maior: fazer a diferença no mundo, assim como Jamie fizera na vida dela. O processo de cura de Anna não foi rápido, mas com o tempo, ela se reconectou com o mundo ao seu redor. As ruas de Oxford, que antes estavam carregadas de dor, agora se tornaram uma lembrança doce e reconfortante. Anna aprendeu a viver de novo, não como a jovem que chegou a Oxford com um futuro incerto, mas como uma mulher que sabia o valor da vida, do amor e da capacidade de se reerguer. Jamie, embora ausente, sempre seria parte dela, mas ela agora estava pronta para continuar sua jornada, aproveitando cada momento da vida como ele lhe ensinara. O final da jornada de Anna é marcada por uma sensação de aceitação e paz. Ela visita frequentemente o lugar onde ela e Jamie tiveram os seus primeiros momentos juntos, um local emblemático da cidade de Oxford, onde tudo começou. Sentada ali, sozinha, mas com o coração cheio de lembranças, ela reflete sobre o quanto cresceu. Ela sabia que a dor da perda de Jamie nunca desapareceria completamente, mas agora ela conseguiu olhar para o futuro sem o peso da tristeza constante. Em vez disso, ela sentiu uma gratidão imensa por ter experimentado um amor tão profundo e verdadeiro. Anna começa a se envolver em novos projetos, continuando sua carreira e seus estudos, mas com uma visão renovada sobre o que realmente importa. Ela sente que a história com Jamie, apesar de breve, foi uma das mais significativas de sua vida. Ele a ensinou a viver plenamente, a amar sem reservas e a não ter medo de ser vulnerável. Agora, ela sabia que o amor não era algo para ser temido, mas algo a ser celebrado. Ela começa a dar palestras sobre resiliência, sobre o valor de viver no momento e como a perda, paradoxalmente, nos ensina a dar mais valor à vida. O filme termina com uma imagem de Anna olhando para o horizonte, onde o sol está se pondo, simbolizando o fim de um ciclo, mas também o início de outro. Ela sorri suavemente, sabendo que, embora a dor da perda de Jamie ainda estivesse lá, ela havia encontrado o caminho para seguir em frente. O amor que ela tinha por ele seria eterno, mas ela agora estava pronta para criar novas histórias, novas memórias
E mais importante, para continuar vivendo, pois sabia que Jamie nunca a deixaria realmente. O legado dele viveria nela para sempre.